Turma 121 e 122. Estamos iniciando uma nova semana, a última semana do mês de junho, do dia 29 de junho a 2 de julho. Eu quero agradecer você, porque você esteve acompanhando até o prezado momento os vídeos e as lives. Nas últimas aulas nós estudamos com você sobre a economia mundial, focalizando a divisão dos países ricos do norte desenvolvido e os países do sul subdesenvolvido, conforme a linha do Equador econômica. E aí nós já estudamos os países ricos, os países como Estados Unidos, Canadá, os países europeus, o Japão, por exemplo, Coreia, né? Vimos sobre os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, falamos sobre a Austrália e Nova Zelândia. Na última aula nós conversamos com vocês os países que estão abaixo da linha do Equador econômica, que são os países BRICS. E aí eu vou falar para você que o Brasil nós vamos estudar separadamente no ano do terceiro ano, né? O terceiro ano tem um semestre só estudando a economia do Brasil, focalizando todas as regiões brasileiras. E hoje nós vamos estudar com vocês o restante dos países que são chamados pobres e alguns chamados emergentes industrializados. Então vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração para iniciar essa atividade. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Ao iniciar as atividades, que nós possamos entender os conteúdos que vai ser ministrado e que nós possamos ser iluminados por Ti. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e esteja com cada aluno da 121 e 122. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos agora ver com vocês o restante. Eu quero falar o restante porque nós já estudamos a maior parte dos grupos dos países e agora vamos ver os países que fazem parte dessa estrutura dos países pobres do contexto do hemisfério sul a nível econômico. Então vamos ver com vocês relacionado à página número 52 sobre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, industrializados. E podemos focalizar o México. O México, ele possui o quê? A sua economia, ela cresce devido ao quê? A dependência econômica dos países ricos, como Estados Unidos e Canadá. Então, os Estados Unidos e Canadá apoiaram a economia do México através dessas empresas transnacionais. E com isso, ele vai ter o crescimento econômico. E através do NAFTA, o NAFTA chamamos o quê? Acordo de Livre Comércio entre os países, tais como Estados Unidos, Canadá e México. Aqui é uma estratégia que os Estados Unidos fez, né? Porque estava tendo muito mexicano invadindo as suas terras norte-americanas através dos Estados Unidos. Então eles começaram também a apoiar a economia mexicana para não ter muitas entradas de mexicanos no território norte-americano, principalmente nos Estados Unidos. Os mexicanos oferecem então para as empresas transnacionais o quê? Matérias-primas, tais como ferro, carvão, mineral, manganês, chumbo, cobre, né? Que são minerais que vão ser o quê? Importante na instalação de indústrias pesadas e também no desenvolvimento do comércio internacional. Por isso que ali no primeiro ponto eu coloquei empresas transnacionais, que são empresas como empresas dos Estados Unidos e do Canadá que vão apoiar a economia do México. As cidades do México, que é a capital, e a cidade de Guadalajara são cidades da porção central que temos o quê? Uma grande concentração de indústrias, tais como indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia, indústria siderúrgica e petroquímica, logicamente sendo apoiado pelas empresas transnacionais. Agora também temos esse termo chamado de maquiladoras. E maquiladoras são o quê? Ao norte do próprio México, próximo à fronteira com os Estados Unidos, concentram-se novos polos industriais, as chamadas indústrias maquiladoras. Ou seja, maquiladoras são
indústrias que temos o quê? Uma grande concentração de mão de obra em grande quantidade. Essa mão de obra é barata e não tem muito, assim, por exemplo, cobrança do governo. Então, essa população trabalha em indústrias maquiladoras, que são indústrias pesadas, que vão fornecer essas indústrias intermediárias para os Estados Unidos e para o Canadá. E, consequentemente disso, vai ter o quê? Condições favoráveis de trabalho no território mexicano. Além das atividades industriais, se destaca também a agricultura, como, por exemplo, cultivo do café, cultivo do milho, algodão, cana-de-açúcar, né? E esses produtos também vão beneficiar os países que fazem parte do NAFTA. Então, portanto, México também é um país como o Brasil, chamado país emergente, que tem um apoio diretamente, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá. Agora nós podemos observar que na América Central nós temos também uma configuração de uma atividade econômica que é a agricultura, como por exemplo plantação de produtos de clima tropical, como cana-de-açúcar, banana, abacaxi. Em grande quantidade eles cultivam esses produtos, que nós chamamos de plantation, que é o sistema que é voltado exclusivamente no clima tropical, clima quente, e que é voltado para o mercado externo. Então eles vão cultivar, como falei para vocês, banana, abacaxi, né, algodão, fumo, cana-de-açúcar, frutas tropicais, como banana e abacaxi, que são cultivados nessa região de plantation, que é voltado direcionado para o mercado externo. E os europeus compram em grande quantidade os produtos produzidos na América Central. O turismo, nós podemos observar que, paralelamente às atividades agrícolas e turísticas nas ilhas de Caimã, Turques, Bahamas e outras localizadas no Mar do Caribe, desenvolve-se o que? Uma grande atividade de turismo por ter o que? Belas praias e são chamado Mar do Caribe. Agora, nessa região nós temos o que nós chamamos de paraísos fiscais. E esses paraísos fiscais eles fazem o que? Eles movimentam grandes porções de valores monetários entre os países e geralmente resultado de narcotráfico, redes de prostituição, corrupção governamental, contrabando, atividades ilegais associadas aos cassinos, e isso tudo vai gerar o quê? Um paraíso fiscal que temos nessas regiões aí da América Central, banhada pelo Mar do Caribe, principalmente nas ilhas de Caimã, Turks e Bahamas. E isso faz com que lá recorra a um sigilo bancário oferecido por esses bancos e aproveita o que? A lavagem de dinheiro e a isenção de impostos. E com isso, a América Central consegue ter um grande desenvolvimento econômico através do turismo e através do que nós chamamos de paraísos fiscais. Mas só que os países são países pobres, né? Se tirar essa atividade do turismo, logicamente se torna um país pobre economicamente. Na América do Sul, nós vamos ter o quê? Começamos a partir da década de 1950 com as atividades voltadas para a questão industrial. E essa atividade industrial, ela teve o quê? Um fluxo interno para o mundo da exportação. E tem se diversificado na área da alimentícia, na área têxtil, na área automobilística, derivados do petróleo, siderúrgica e química. E isso então teve esse desenvolvimento interno voltado exclusivamente para o mercado de exportação, que são os países ricos desenvolvidos, né? Aí na agricultura, devido ao clima, nós vamos ter o clima equatorial, vamos ter o clima tropical, vamos ter o clima temperado e também o clima frio, que abrange toda a América do Sul. E aí nós vamos ter o quê? Uma grande diversidade de produtos agrícolas, tais como o trigo, soja, café, frutas tropicais, cacau, cana-de-açúcar, que isso vai fazer o quê? Integrar a economia da região. E essa economia da região também vai extrapolar para outros países. Por exemplo, como nós já colocamos, esses países enviam banana, fruta tropical, para os países ricos, e os países ricos enviam para esses países o quê? Produtos industrializados, produtos já
feitos. E isso, quanta banana os países deverão enviar para receber um produto industrializado. Esse é o primeiro prejuízo econômico que nós temos nos países da América do Sul. Agora, na pecuária nós vamos ter o que? A grande concentração, por exemplo, voltado para a criação de bovinos, para carne e os seus derivados, para a produção do couro, né? Temos também a presença de criação de aves, de suínos, ovinos, em grande quantidade na região da América do Sul. E o extrativismo, esse extrativismo ele é exclusivamente voltado na exploração de minerais que nós temos na região da América do Sul. E na América do Sul nós vamos ter a exploração de petróleo, nós vamos ter a exploração de prata, bauxita, manganês, que são elementos que são encontrados nos países que fazem parte do contexto da América do Sul. Então esses 4 pontos são os 4 pontos das principais atividades econômicas da América do Sul. Infelizmente, não tem um comércio desenvolvido para ter uma formação de países ricos. Agora, aqui nós podemos observar os países que fazem parte da América do Sul, né? Uma grande extensão territorial ao Brasil. Depois temos as Guianas, a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. E são os países banhados pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ok? E aí vamos ver as principais atividades econômicas dos países, tais como a Argentina. A Argentina, ele se destaca em indústrias automóveis, automobilísticas, indústrias de máquinas, indústrias de produção agropecuária, né? E na região de agropecuária se destaca como a plantação do trigo e a criação de bovinos e ovinos. Já no Chile e Peru, eles, aproveitando a grande extensão do Oceano Pacífico, eles vão encontrar o que? Grande concentração de peixes, tais como anchova e atum. E isso tem um grande desenvolvimento comercial na própria alimentação. E também eles exploram grande quantidade de minerais, como por exemplo o cobre, que é o principal elemento encontrado no Chile e Peru e que é comercializado com os países que não têm o mesmo. Já a Venezuela ela detém essa grande parcela da economia da América do Sul voltado para o petróleo. E, infelizmente vai ter muitos problemas sociais porque esse petróleo que é explorado não é o petróleo explorado pela mão de obra da Venezuela, e sim por empresas estrangeiras. E aí não é bem distribuído para a população a riqueza que é extraído do petróleo. E aí a Venezuela atualmente está vivendo uma grande crise econômica devido a essa questão da exploração e extração do petróleo. Na Bolívia se destaca-se, por exemplo, a produção de gás natural, né? Também eles vão ter produtos como café, grande concentração. Temos indústria têxtil, indústria de calçados, indústrias alimentícias. Só que eles têm um problema, eles não têm saída para o mar. Como você pode observar aqui, Bolívia e Paraguai são os dois países que não têm saída para o mar. Então dificulta esse desenvolvimento econômico nessa região. Paraguai, todos os produtos do Paraguai que chegam e são enviados por espaço rodoviário passando pelo Brasil. Agora a Bolívia, infelizmente, ele vai ter um espaço menor ali aqui nessa região aqui, que você pode observar, do Chile e Peru, bem aqui assim que seria a fronteira para entrar os produtos da Bolívia, que é mais barato e mais perto do que vai ser essa seção daqui para cortar todo o Brasil, né? Já o próximo país, Paraguai, ele também não tem saído para o mar, como já mencionei na Bolívia, né? Só que os produtos entram no Paraguai através da BR-277, que vem do Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, passando e adentrando no Paraguai. E o Paraguai, eles vão ter essas indústrias tradicionais, né? Indústrias de madeireiras, têxteis, bebidas, metalúrgicas, agropecuárias se destacam, por exemplo, na cultivos de produtos como soja, algodão, e também a criação da pecuária bovina para carne e couro. E também tem a produção de madeiras. E também o turismo econômico que nós temos na cidade de Leste, que faz fronteira com o Brasil no Paraguai, né? O Uruguai
ele tinha um grande desenvolvimento econômico, né? Mas agora o setor de serviços, que representa o maior PIB deles, 70%, são os setores de serviços como bancos, educação, saúde, hospitais, transporte, etc. E também eles se destacam também na criação da pecuária bovina para corte e leite derivados, também na criação de peixes e também na criação de ovinos para aproveitamento da lã. E isso tudo para o mundo da exportação. Já no Equador, o Equador vai ter a grande também concentração da exploração do petróleo, né? E isso vai ser uma das fatias econômicas importantes do Equador. Já as Guianas e o Suriname exploram importantes reservas de minérios e também extraem madeira da região da floresta amazônica, como aqui no Brasil, né? Como muitos falam, o Brasil explora tanto a nossa floresta amazônica, mas nessa região das Guianas e Suriname, que faz fronteira com a Amazônia Legal, também eles exploram grande quantidade também de madeiras. Então essa, em linhas gerais, são as atividades econômicas desses países. Sinalizando elas, Argentina, Chile e Uruguai podemos considerar como países emergentes. Os outros países, infelizmente, são pobres porque não é bem distribuído igualmente a economia para a população. Agora vamos para o continente africano, né? O continente africano, como nós já sabemos, ele tem essas duas divisões. A parte norte, que é uma parte branca, que é a desenvolvida, entre aspas, para o contexto africano, e a parte sul, subsaariana, que é a parte mais pobre que nós podemos observar. Então aqui, por exemplo, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, esses países aqui ao norte, que estou passando o mouse na parte mais clara, são os países mais desenvolvidos economicamente dentro do contexto africano. O Rio Nilo é muito importante, o Rio Nilo, porque através das suas águas, ele também tem o que? Fornecimento para a usina hidrelétrica de Assuã, e também eles têm os seus principais produtos que são cultivados nas margens direita e esquerda por onde passa o Rio Nilo, como os principais produtos como a cana-de-açúcar, milho, tomate, né, e a produção do trigo. Também temos a pecuária voltada para a criação de aves, ovinos, búfalos e caprinos. Então, isso é uma das riquezas do Rio Nilo transitando por essa região do Egito. Na Líbia, a Líbia é outro país que também que vai ter essa atividade que se destaca na atividade de irrigação artificial, e com isso eles vão desenvolvendo os seus produtos agrícolas nessa região, né? Também temos na África, ali temos grande concentração de minerais como mineral de ferro, manganês, chumbo, zinco, flúor, cobalto, urânio, tungstênio, mercúrio, prata, fosfato e petróleo. Infelizmente, esses minerais que eu citei para vocês são minerais que estão descritos na apostila na página 55, são minerais que são explorados por empresas transnacionais. E, infelizmente, a grande parte do montante econômico fica para os países que exploram esses minerais. No Egito, nós podemos observar que ele é o segundo país mais industrializado. O primeiro é a África do Sul. E aí o Egito se destaca, né, como indústrias de madeira, papel, cerâmica, siderúrgica, mecânica, têxtil, de vidros, indústria de alimentos. E isso também faz essa proximidade com o mar Mediterrâneo e com os países europeus. Outros países como a Turquia, a Tunísia, a Argélia e Marrocos, ele vai também ter o seu processo de desenvolvimento industrial através das atividades da exploração do petróleo. Relacionado à África do Sul, né, que está, já o próprio nome já diz, é o país que está situado ao sul do continente africano, e essa porção ela é banhada pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico, onde está localizado. O PIB deles, né, o Produto Interno Bruto de 2015 foi superior a 700 bilhões de dólares. E isso para um país emergente, como eles são. A agricultura se destaca na produção da cana-de-açúcar, milho, frutas, né? Contribui para o desenvolvimento dessa localidade. A indústria, indústrias como petroquímico, químico, alimentício, siderúrgico, metalúrgico, equipamentos e transportes são os mais produzidos na região da África do Sul.
Indo para o Oriente Médio, nós podemos observar que a agropecuária desse é um produto que se destaca em grande quantidade, devido à questão da falta de chuva, mas também eles têm a prioridade da questão voltado para as atividades agropecuárias, né? O petróleo, em grande concentração, é uma matéria-prima de grande espaço econômico. Também temos o rio Tigre e o Eufrates, que ele é propício para a atividade da agricultura e da pecuária. Okay? E a pecuária nós podemos citar como a criação de frangos, bovinos, ovinos e, em pequena escala, os suínos, devido ao que eles, da religião muçulmana, não comerem carne suína. Na Turquia, a Turquia ele se destaca na produção de beterraba, algodão, azeitona, cevada, chá, frutas, milhos, nozes, sementes de girassol, tabaco e trigo. São os principais produtos cultivados na Turquia. Já em Israel, eles fazem esse tipo de atividade econômica chamada de kibbutzim, que são cooperativas agrícolas que é voltado exclusivamente para a produção de determinado produto. Como essa foto você pode observar, foto de cima. Você pode observar que essa região de kibbutz, eles fazem seus produtos agrícolas e no centro se concentram as pequenas cidades, né, que é voltado exclusivamente para o cultivo ao redor dos produtos agrícolas para a sua própria sobrevivência. E Israel se destaca muito nessa atividade de kibbutz devido à questão do clima do local. Já na região do centro-norte, nós podemos focalizar, por exemplo, quais são os países que fazem parte do centro-norte, né? E o centro-norte nós podemos colocar, por exemplo, países como Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão e Uzbequistão. São países que temos na região centro-norte. E as atividades econômicas que se destacam lá são as atividades primárias e secundárias. Primária, agricultura, pecuária, extração mineral e as indústrias. E tudo isso voltado para o mundo da exportação. A agricultura se destaca no cultivo de verduras, legumes, algodão em pluma, beterraba para a produção de açúcar, batatas e frutas. E na questão da pecuária é a criação de aves, bovinos, ovinos e equinos. A mineração que nós temos lá em grande quantidade é alumínio, gás natural, petróleo, ouro, bismuto, urânio, carvão, mineral, entre os outros que se destacam na exploração dessa região. E as indústrias que se destacam para o centro-norte são siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, indústria de materiais para construção e fábricas de máquinas e equipamentos metalúrgicos, também indústrias de têxteis e beneficiamento de algodão. Já para a região sudeste asiático, que nós temos uma zona do clima tropical, ele é voltado exclusivamente para a agricultura, como abacaxi, coco, cana-de-açúcar, arroz, café, amendoim, algodão, chá, milho, tabaco e sementes de gergelim, que se destacam nesses produtos, e os mais importantes é o café. A pecuária, nós vamos ter a criação de frangos, né? Temos a criação de bovinos e também de suínos que se destacam nessa localidade. Já os novos tigres asiáticos, como Filipinas, que você pode observar aqui no mapa, Filipinas, podemos observar Vietnã, podemos observar Malásia, Tailândia e Indonésia, são países que fazem parte dessa nova configuração chamada Novos Tigres Asiáticos. E eles estão voltados diretamente para o mercado internacional. Países pobres que nós podemos observar nas páginas 58 e 60, nós podemos observar o seguinte: quais são os países pobres? Haiti. Haiti, desde 1986, ele está enfrentando os grandes problemas relacionados à administração do local. E isso vai gerando grande problema na economia. E o Haiti é extremamente pobre, as condições de pobreza e problemas sociais que atingem a maior parte da população coloca o país entre os mais pobres do mundo. Apesar aos problemas que o Haiti tem, problema administrativo, problemas políticos, problemas de grandes roubos que ocorrem na própria estrutura administrativa do país
e também acidentes físicos, como teve o processo do furacão e tornados que ocorreu nessa região, deixando muita gente pobre nessa região dos países pobres, como o caso do Haiti na América Central. Outros países pobres, nós podemos falar a África subsaariana, né? O continente africano, dessa parte África subsaariana, representa cerca de 2% do comércio internacional e menos de 1% de todo o investimento estrangeiro direto. Esse quadro econômico é muito negativo, pois mostra como a África, especialmente a região subsaariana, permanece à margem da economia mundial e é manipulada pelos países ricos. Até hoje, eles são beneficiados pela composição de exploração dos países ricos. Na agropecuária se destaca, por exemplo, os plantations. Plantations como produtos banana, né, em grande quantidade, cacau, café, amendoim, algodão, óleo de palma, que são grande concentração que nós temos, que é voltado para o mundo plantation e que é voltado para o mundo da exportação. Aí nós estamos vendo com vocês esse contexto, né, da estrutura econômica que esses países eles enfrentam em grande proporção, né, composição de estrutura econômica muito difícil. E você pode observar nos slides que nós passamos para vocês como eles estão enfrentando essa economia atualmente. E esses países pobres, como no caso do Haiti, ele tem uma grande dificuldade por não ter o apoio de quem? O povo sofre muito por causa da questão exclusiva administrativa do local, né? Isso vai impedir o crescimento da economia da região. E aí nós estamos já partindo para uma outra configuração, os países chamados Sul e Sudeste da Ásia. E no Sul e Sudeste da Ásia nós podemos observar alguns pontos que se destacam nessa região Sul e Sudeste da Ásia, tais como o crescimento do PIB dos países estão sujeitos à dinâmica da economia mundial em momentos de graves crises do mundo. As turbulências espalham-se com rapidez e os países com economias mais frágeis sofrem maior impacto, infelizmente, né? É que vai ocorrer esse processo da economia do local. Agropecuária, nós podemos se destacar, por exemplo, a produção do arroz, cana-de-açúcar, milho, milete, trigo, café, castanha de caju, chá, juta, soja, batata, verduras, legumes e frutas. E os principais minerais que nós podemos ter em grande quantidade lá vão ser voltados principalmente para o petróleo. E as indústrias são as indústrias chamadas de indústrias alimentícias, têxteis, produtos, tapetes, cobertores, química, siderúrgica, que são voltados para a exploração nessa região. Tá? Eu sei que essa aula foi longa, porque temos muita coisa sobre. Fizemos uma síntese das principais atividades econômicas dos países pobres que estamos situados. Nós temos mais países pobres, né? E temos poucos países ricos. Então a configuração do mundo ainda é apresentada em países pobres e emergentes. Eu quero agradecer o apoio de vocês por ter linkado, ter escrito no meus YouTubes, que foram aulas que a gente expressou as atividades desde lá de março, abril, maio, junho, com relação às atividades da geografia. Que Deus possa abençoar você e vamos terminar essa aula através de uma oração. Oremos que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno de 121 e 122, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter a tua proteção, o teu amor e o teu carinho e possam ter uma semana de ricas bênçãos vindos dos altos céus. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Turma, muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês e até o próximo vídeo. E aí no próximo vídeo nós vamos conversar ainda sobre alguns outros pontos. E que você tenha um ótimo recesso escolar. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Fui.